Olá pessoal, mais uma ação e reação nesta quinta-feira, 27 de abril de 2017. Hoje, tempo frio aqui em Santos, sem sol, para você que vê o programa de Portugal, como Mário Gil, Dona Vera e Dona Regina do Rio de Janeiro, o Nelson Rodrigues, a Dona Dilma Rodrigues, que estão viajando também, mas acompanham pelo www.tvcomsantos.com em tempo real. Esta é a primeira edição, à 1h15, voltaremos às 23 horas e às 24h30 com as reprises. Muitos assuntos hoje. Palmeiras derrota o Peñarol em jogo tumultuado com briga lá no Uruguai, briga de torcedores, jogadores também. Justiça determina funcionamento de 70% da frota de ônibus. Rodoviários diz que não colocarão 70%, aí já começa a complicar, né? Reforma trabalhista é aprovada por 296 votos contra 177 votos contrários. Para falar esses e outros assuntos da região, também furto de escolas e creches, absurdo em São Vicente, em Guarujá, né? O morador de rua sobe lá no muro de 4 metros para roubar pasta de criança. Isso é um absurdo, devia pôr esse cara para fazer trabalho forçado, vagabundo. Pô, roubar criança em escola, material escolar para trocar por crack, né? É um absurdo. O cara já não tem educação, vai deixar as crianças sem educação também. Para discutir esses outros assuntos, hoje é dia ímpar, dia 27, então começo pela minha esquerda. Um empresário e professor universitário, proprietário das Academias UP em Santos, Dr. Nívio Veloso. Tudo bem? Tudo bem, Fileto, boa tarde. É um prazer estar novamente com você aqui. E hoje o mais importante ainda com o Dr. Nóbio Soares, para a gente poder debater alguns assuntos pertinentes à nossa região. Também um advogado e comentarista aqui, Dr. Nóbio Soares, é um prazer tê-lo novamente no programa. Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde, Filete. É um prazer enorme estar compartilhando desta mesa com o professor Nívio, professor universitário e empresário, e certamente estaremos aí, Nívio, contribuindo para o aclaramento das questões que o Filete certamente colocará para nós discutirmos. Não combinamos não, eu vim de gravata vermelha, o Nóbio também, o Nívio de camisa... Nós somos grevistas, não somos grevistas, ou somos do entendimento. Foi apenas apenas aconteceu, né? Porque outro dia eu vi gravata vermelha, já falaram, se era do PT, se não... Pô, então eu não posso usar o vermelho, não posso usar o azul, não posso usar o verde, né? Então não tem nada a ver não, a gente não combinou, viemos espontaneamente. Bom, caso no Guarujá, né? Hoje eu estava vendo o guarda municipal falar, o chefe da guarda, né, dizendo que o pessoal se chama Nívio também, e ele falando que tem muitas escolas do Guarujá, é nossa irmã de tribuna com imagens, né, muitas escolas do Guarujá sendo assaltadas, roubaram ovo de Páscoa das crianças, merenda, na outra roubaram um computador, o cara pega metade do computador, que tem todas as notas das crianças, avaliações, né, e as câmeras da prefeitura, né, e atribuído a moradores de rua, né. Então, como ontem nós falamos aqui, doutor Aldo, os comentaristas de ontem aqui, o próprio Clemente na segunda-feira, tal, o João, enfim, Antônio Carlos, todos os que têm vindo aqui, que muitos moradores de rua geralmente têm problemas mentais, são drogados e tal, mas tem uns 10, 15% que são malandros também nesse meio aí, né? Essa questão preocupa, doutor Nívio, essa questão aí dos excessos de moradores de rua na Baixada e promovendo aí pequenos furtos, né? Esse problema, Filete, de moradores de rua, eu vejo da seguinte forma aqui na nossa região aqui. Evidentemente que nós temos muitas pessoas dessa aqui que são da nossa região, que participam desse processo aqui, nosso aqui. Mas com certeza existem muitas pessoas que são migrantes, que vêm de fora, de outra cidade, para cá, para a gente aqui, e nós não temos um controle efetivo nesse aspecto social aqui. A prefeitura não consegue fazer uma triagem. Eu entendo que o grau de dificuldade é muito grande. Por outro lado também tem um problema aqui da falta de punição também, né? Como é que pode uma pessoa entrar numa escola? Como é que pode uma pessoa pular o muro de uma creche? Como é que pode roubar o chocolate de uma criança? E com a tecnologia que nós temos hoje no mundo, né, Filete? Como é que a gente não consegue perceber, não consegue identificar quem faz essas coisas? E no dia seguinte a gente vê aquele tragédia nas escolas. E fica difícil a gente conseguir entender minha maneira de ver o todo aqui
Claro, passa pelo aspecto social, mas também passa pelo aspecto de segurança também, né? Interligar as câmeras. Não, a imagem mostra, a Prefeitura de Guarujá mostra, mas não teria ninguém no momento vendo essas câmeras. Teria que alguém está observando essas câmeras, 5, 6 pessoas ali na região, interligando com o Santos, com Praia Grande, com São Vicente. Pronto, o meliante está roubando lá, manda uma guarda municipal, borracha nele lá e prende, né? Porque não dá, né? Para continuar desse jeito que está acontecendo, né? Evidentemente, é muito mais fácil você utilizar a ferramenta da tecnologia de hoje aqui, deixando uma pessoa, por exemplo, num centro operacional, para poder ver essas imagens, de que você colocar guardas municipais, funcionários para vir à noite a uma creche ou um colégio. Muito mais fácil você utilizar da tecnologia. Eu só não entendo como é que as pessoas não enxergam essas imagens. Fica um pouco difícil. Não só, nós estamos falando aqui, Filete, de creche, de escola, etc, etc. Mas na praia como um todo, Filete, na praia como um todo, na praia nós temos uma série de câmeras, né? Uma série. Em Santos tem 607, com a nova aquisição vão passar para 700 câmeras. Nós temos hoje 607 câmeras em Santos. Então, me parece, Filete, não posso te confirmar para você, mas na Praia Grande parece que tem até mais. Foi Praia a primeira Grande cidade também que implantou esse processo. Também está bem evoluído. Então, mas e com tudo isso, a gente vê uma série de ocorrências. A praia lá é maior também, né? Aqui nós temos 7 quilômetros, e lá eles têm 42, né? Eles têm uma praia maior para tomar conta, né? A praia pode ser maior, mas a densidade é menor, por exemplo. Menor. Aqui tem muito mais pessoas, muito mais movimento do que na Praia Grande. Com certeza. E a gente vê tantas coisas acontecer às vezes na orla da praia e a gente não vê uma ação. Eu, por exemplo, eu moro bem de frente, por exemplo, à praia. E eu vejo coisas acontecendo, mas não vejo nenhuma ação efetiva. Eu fico olhando e eu não vejo nenhuma ação efetiva. Demora muito para acontecer essas coisas, sabe? Sim, sim. O Nobel, nós temos 607 câmeras em Santos e o prefeito anunciou a compra de 93, né? Mas 93 vai ficar 700, ficar um número tal. Mas essa questão aí dos moradores, dos roubos de creche, roubos de igrejas, preocupa na região, né? Porque você pegar um papel sulfite de uma criança, né? Uma fralda de uma creche, é meio absurdo, né? Geralmente esses pequenos furtos, né? Eles são praticados por essas pessoas dependentes de drogas, porque para eles não tem noção de valor. Às vezes furta aquele papel, não tem nenhuma utilidade, joga fora na primeira esquina, se desfaz, né? Descarta. Agora, o professor Nível colocou uma questão interessante. Essas câmeras são caríssimas. O poder público investe na aquisição e nem sempre elas oferecem o retorno desejado, ou pelo menos que compense o investimento. Então, se não houver um grupo monitorando o que elas apresentam, não tem nenhum sentido a sua manutenção ou aquisição, porque termina sendo filmagens que vão rodando, parece que cada 30 dias desaparecem, uma remonta na outra, termina perdendo o sentido desse gasto nessa questão de segurança. Então, aliado ao problema social, que está grave no Brasil, e a cada dia vai aumentar ainda mais os índices de criminalidade, e muitas pessoas despreparadas emocionalmente, psicologicamente, terminam encontrando na droga uma alternativa de esquecer os seus problemas, e a droga termina remetendo para o crime, para poder alimentar a droga, o sujeito termina indo para o crime, quer dizer, então nós vivemos no país uma situação das mais preocupantes possíveis, tanto do ponto de vista social quanto político, e aí vem a questão da segurança pública também, que é deficitária. Você não tem condições de andar na rua tranquilamente, no trabalho, etc., porque você está sujeito a ser assaltado. E, às vezes, não é somente o furto, o assalto, é também a violência física, que termina redundando em óbito, né? Muitas pessoas são abordadas por marginais, entregam os pertences, o celular, etc., depois ainda levam um tiro e morrem. Quer dizer, é um absurdo. A que ponto está chegando a humanidade numa situação animalesca que nos preocupa muito. Aluno que processou o professor por ter tomado seu celular em sala de aula perde causa na justiça. O juiz Eliezer Siqueira de Souza Júnior, da primeira vara criminal e civil do interior de Tobias Barreto, no interior de Sergipe,
julgou improcedente a ação que o aluno pleiteava, danos morais contra o professor por ter tirado seu celular em sala de aula. De acordo com os autos, o educador tomou o celular do aluno, pois esse estava ouvindo música com fone de ouvido durante sua aula. O aluno foi representado por sua mamãe, que lhe pleiteou reparação de danos morais diante do sentimento de impotência, revolta, além do enorme desgaste físico e emocional de seu filho. Na negativa, o juiz afirmou que o professor é um indivíduo vocacionado e tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão, para o conhecimento. O magistrado se solidarizou com o professor e disse: ensinar é um sacerdócio e precisa ser reconhecido. Entendeu? Então, o aluno que queria processar o professor que tirou o celular da sala de aula, né, a banana comendo macaco. Então, eu queria perguntar para o Nível também, que é professor, o Nobre também, o que ele achou dessa decisão lá em Sergipe. Minha terra. Ô Filete, ô Nobre, eu achei uma decisão até um ponto, até um momento engraçada. Vou fazer um comentário a respeito disso. Eu também sou professor há 31 anos e tenho isso como uma missão, uma paixão. Eu sou apaixonado por isso aí. As pessoas que me conhecem sabem muito bem o que eu estou falando. E já tive N tipo de eventos, N tipo de situações dentro de uma sala de aula. Estou até escrevendo um livro, Memórias Acadêmicas, do professor Nível Veloso. Situações boas e situações ruins. Todas as situações, nesses 30 anos de acadêmicos. E eu vou fazer um comentário que provavelmente algumas pessoas não vão concordar comigo, talvez não vão entender da forma que eu vou falar. Eu vejo a sala de aula como um reduto do professor. A sala de aula, o dono é o professor. Se um aluno, hoje nós estamos com a tecnologia totalmente avançada, é diferente de 20 anos atrás, uma aula de hoje é diferente de 20 anos atrás. Eu fico pensando da seguinte forma: eu, quando vou para uma sala de aula, eu faço o máximo possível para dar um show, Filete, que nem eu brinco muito. Para fazer uma aula, por quê? Despertar do aluno. Principalmente no período noturno. Imagina uma pessoa que sai 6 horas da manhã de casa, vai trabalhar, almoça no quilo, sem nada contra, chega na faculdade 6, 6 e meia, toma um lanche, depois vai assistir uma aula até 20 para as 11, 10 e meia, 20 para as 11. Aula teórica. Imagina a situação desse aluno. Aí chega numa sala de aula, encontra um professor extremamente teórico, que começa a passar uns áudios visuais muito importantes, alguns arquivos que ele entende sejam importantes. Imagina esse aluno, depois desse dia todo cansativo, exausto, sem tomar banho, Filete, assistir uma aula que não vai interessar em tese para ele em nada, não tem nenhum estímulo. Então, eu fico pensando o seguinte: esse professor que tirou o celular, e eu posso falar com muita clareza a esse respeito, claro que nas minhas aulas também eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, mas para um professor tirar um celular de um aluno que está ouvindo, com fone de ouvido, é bem provavelmente que ele não está nem um pouquinho interessado no que o professor está comentando. A gente também não falou qual a idade do aluno, né? Porque, por exemplo, numa classe universitária, talvez uma boa aula seja mais bem interpretada porque os adolescentes, né? Assim, depende, é mais fácil você dar uma aula boa para uma universidade que depois para aluno de 4ª, 5ª série, né? No município, às vezes tem que ver que frequência. É verdade. Você pega uma frequência que ele está dando aula, né? Eu não tenho os detalhes que você comentou aqui, mas com muita certeza, não é um aluno de primeiro grau, não é um jardim da infância, não é nenhuma creche, não. O cara está com fone de ouvido, escutando alguma coisa, o professor lá tirando, é um aluno que já tem uma... De 13 anos para cima. Eu acredito que sim. Pode até ser um cara universitário mesmo, sabe? Então eu entendo também que o professor também, a figura do professor também é responsável para fazer com que o aluno fique estimulado na aula dele, que preste atenção, pô. Hoje eu vejo, Filete, em grandes aulas que o professor Nobel sabe disso também, tem aluno que vai numa sala de aula, vai fazer um curso porque o pai mandou, porque a mãe mandou, ou porque o chefe da empresa, você recebe uma promoção se fizer um curso, etc, etc. Pouquíssimos vão para agregar valor, para agregar conhecimento. Mas se você faz uma aula que possa agregar, que o aluno sinta que vai agregar alguma coisa para ele, profissionalmente, ou socialmente, ou particularmente, não importa, ele presta atenção, Filete. Agora, por outro lado, eu não sei quem é o professor que tomou essa atitude, apesar de ter ganho a causa aí, né? Mas eu não vejo da melhor forma fazer uma ação dessa. Eu, por exemplo, não faria esse tipo de coisa, não. Ele pegou o celular e tirou do aluno e depois deve ter devolvido no final da aula, né? E a mãe reclamou porque a impotência do aluno e tal, e o juiz entendeu que o professor tinha razão e não deu dano moral nem dano material para ele.
Eu tive... Até não existiu, né, Nobel? Ela tive pediu algumas experiências também, a exemplo do Lívio, que ele relatou. O professor, ele tem hoje, ou sempre eu diria, o dever de tornar a aula algo interessante para o aluno. O que é que eu fazia quando eu lecionei aqui na universidade? Nos primeiros dias de aula eu procurava conhecer um pouco do perfil de cada um dos alunos para ver que experiências pedagógicas eu iria oferecer no curso durante o ano. Porque a minha disciplina, Direito, todos sabem que é muito teórica. Se você não for criativo, não fizer aquele show para acordar aquele aluno adulto que paga a faculdade, que trabalha o dia inteiro, ele termina se distanciando e dorme ou começa a conversar, fazer chacrinha. Eu tinha 110 alunos por classe. Imagina, 110 alunos e não havia microfone na sala de aula. Você tinha que gritar mesmo para aquele que está no fundo te ouvir. E numa determinada oportunidade, eu percebi que havia um grupo de 3 ou 4 lá no fundo, conversando, e distraídos, mas interferindo no interesse dos demais. Eu não chamei a atenção diretamente deles, do ponto que eu estava da mesa, que você fica à frente da classe. Não, eu interrompi, fui até os 3 ou 4, não me recordo bem, conversei bem baixinho no ouvido dele. Olha aqui, olha. Eu sei que a aula não está boa para vocês. Vocês têm toda a liberdade de ir para o boteco, tomar sua cervejinha, mas me deixa teu número de chamada aí para eu dar um pontinho para vocês. Acabou. Olha, foi a melhor iniciativa que eu poderia ter adotado, sem chamar atenção, ninguém ficou sabendo. E eles permaneceram na aula e atentos ao que eu estava apresentando. Então, existe sim o dever do professor de tornar atrativa a aula. Agora, se o aluno está perturbando, depende muito do entendimento e do momento também. Diz que o momento faz a pessoa. Depende das circunstâncias que rodearam. De repente, o garoto deve ser menor de idade, porque a mãe é que tomou a frente dele, né, que reclamou, não foi ele, senão ele seria adulto. Evidentemente que essa perturbação termina interferindo no ministério do professor, e ele, não dá para a gente fazer o julgamento aqui. Em princípio, ele poderia convidar o aluno a se retirar ou desligar o aparelho, ao invés de imediatamente tomar para si o aparelho para depois devolver. Se ele não obedecesse, aí sim, chamaria alguém da diretoria para retirá-lo e tinha todo o direito, porque o professor, como o Veloso falou, é a autoridade máxima dentro da sala de aula. Hoje não está sendo tão respeitado. Hoje o aluno vai lá, bate em professor, atira em professor, esfaqueia professor, porque houve uma quebra daquela autoridade, daquele respeito que havia no nosso tempo. Eu me lembro que quando eu estudei o ABC lá no Sergipe, porque eu sou sergipano. Aracaju. Quando falou de Tobias Barreto, uma cidade interessante, Tobias Barreto. Da capital. É próximo, conhece? Então, é compreensível que o professor tenha tomado essa atitude, mas eu recomendaria, em casos análogos, o ideal seria chamar a atenção, já que o aluno está perturbando o conjunto, e os demais têm o direito de assistir aula, os que estão prestando atenção. Eu não vejo nem que ele esteja perturbando, porque ele está vendo, está errado. Mas se ele estiver na dele lá ouvindo o sonzinho, só se ele estiver na frente lá dançando, aí mostrando aí, mas se ele estiver lá no fundo, deixa a vida correr, porque você ficar brigando muito com o aluno, impactando, é muito ruim, o nível sabe disso. Eu combinei, na turma eu combino, primeiro dia de aula, atender o celular, todo mundo canta parabéns. Então, tu atendeu o celular, a gente canta parabéns todo mundo. Então, por exemplo, de repente, mulher atende muito celular em aula, né? Mulher atende muito celular em aula. Às vezes é a mãe, às vezes é o namorado ciumento, né, tal. Aí canta parabéns, o namorado vai ficar na dúvida e tal. Tinha uma menina, mas essa menina é engraçada. Toda aula ela atendia o telefone na minha frente lá e falava com o namorado dela. Um dia tocou e eu peguei o celular dela. Aí eu falei, tudo bom? Quem tá falando? É o personal trainer aqui vamos supor, supostamente, da Valéria. Tudo bem? Como é que você tá? Não, eu tô passando os abdominais para ela, você tá atrapalhando. Você é amigo dela? Depois você liga para ela. Não, eu sou namorado. Eu falei, pô, mas ela me paga para dar 1 hora de treinamento para ela por dia, na turma. E todo mundo rindo. Eu tô aqui na academia, tô dando aula para ela, mas aí, né, senão ela vai me pagar e não pode interromper. Daqui a pouco você liga, tá bom? E peguei e desliguei o telefone dela. Então, o namorado dela, que deve ser um ciumento de galocha,
ficou louco, né? Porque pô, ela com o personal, falou que é pra faculdade, entendeu? E todo mundo caiu na gargalhada na turma. Boa. Aí ela deve ter falado pro cara, pô, para de me ligar na aula, porque o meu professor tá tirando uma onda da minha cara. Então eu peguei o telefone dela, né? E aí, depois de várias aulas fazendo isso, eu peguei, tudo bem, quem está falando? É o personal dela. Eu queria falar vamos supor, com a Renata, não era a Renata, mas nome fictício. Eu falei, não, ela está aqui na aula na minha aula, eu estou dando personal para ela aqui, daqui a pouco acaba com uns 40 minutos e tal, depois você liga, entendeu? Quer dizer, o cara... Ela vai ficar com a minhoca na cabeça. Mas o celular, Filete... Mas também o cara é chato, né? Ela sabe que a menina está na aula, deixa a menina na aula, você entendeu? Depois ela liga, né? Todo dia ligando no mesmo horário, um dia numa emergência e tal, mas todo dia ele ligava, 9 horas, no começo da terceira aula. Pô, para com isso, deixa a menina, liga no intervalo para ela, dizendo, deixa ela sair 10h30, 11 horas, né, entendeu? Não adianta ficar com muito ciúme, não leva a nada, né? Mas em cursos noturnos também tem um agravante, Filete, que eu até permito que se faça isso. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham em empresas, que trabalham em turno de revezamento, ou que né? tem cargos de comando, cargo de chefia. Então eu digo o seguinte, você está com algum problema na empresa, veio à aula, pode deixar o celular ligado. Se por acaso tocar, você pega, sai da aula, vai atender o telefone sem nenhum problema. Que às vezes é um problema extremamente profissional de um cara na empresa. Então existe uma abertura. Na realidade, o professor tem que estar sempre negociando. Essa é a grande... Isso, o negociar, porque às vezes você chega no primeiro dia e fala, quem tivesse a fim de assistir aula, assine e pode ir embora. Tirou 5, 5, 5, 5 ou 7, 7, 7, você vai passar. Se você tirar 5, 5, 5 e 4, eu vou olhar. O cara participava na aula? Não. O cara era vagabundo, saía todo dia 15, entrou a aula, saía, assinava e ia embora. Eu não posso dar ponto para fantasma, né? Por exemplo, o pessoal estava lendo o programa da TV, ele vai falar se é bom, ruim, mais ou menos. Mas se não tivesse programa, ele não pode dar ponto se não tiver programa. Claro. Não, o nível comentou bem, o Nobel é ótimo, tal. Não concordo com isso, que também a unanimidade é burra, né? Claro. Mas aí agora, se você não faz programa, qual é a nota? Então, se o cara não vem na aula, como é que você pode dar um ponto para um fantasma? Aí você não dá o ponto para aquele outro. Mas assim, se ele tirar a nota, conseguir estudar e ir em casa, for autodidata, tudo bem, não tem problema, não precisa ir na aula. Só que ele tem que tirar os conceitos, né, que necessários. A melhor forma de premiar os bons, Filete, é punindo os ruins. Essa é a melhor forma de você premiar os bons. Sim. Porque não existir a punição desse aluno que não vem, um aluno fantasma. O cara não vem na sua aula. Se não vem na sua aula, ele não existe, não existe. E o que eu fico chateado às vezes, professor, é o seguinte, eu deixo bem claro, a pessoa não vem na minha aula, eu não tenho necessidade de ficar fazendo chamada sempre, em todas as aulas, porque eu não vejo essa necessidade, porque... Perde muito tempo e tal. Perde muito tempo e eu sei a demanda, que eu sei que acontece nas minhas aulas aí. Mas, por exemplo, se o cara não vem na aula, a minha preocupação não é com ele não vem na aula para não ter os ensinamentos, agregar conhecimento para ele. Depois lá fora ele fala assim, eu tenho uma aula com o professor Nível Veloso, mas olha, às vezes eu vou, às vezes eu não vou, ele me dá nota, então o meu nome fica desgastado. Então eu me preocupo mais comigo também, sabe, Fred, que é o próprio aluno. Ontem eu entrei para ministrar aula, teve um rapaz, terça-feira, desculpa, teve um rapaz que falou assim, pô, eu queria saber se minha irmã é boa aluna aqui. Falei, quem é a sua irmã? Aí eu falei assim, não, eu vou dar o nome dela. Falei, tem um RG dela tal, e ele tinha uma foto dela. Aí eu falei, essa menina senta na lateral, na minha esquerda, ela vem toda a aula, ela fica quieta, ela é assim, assim, assim. Na minha aula tá tudo bem. Porque eu tenho que saber, tal, quer dizer, o irmão mais velho, que deve pagar a faculdade para a irmã, preocupado com a frequência dela, né? Falei, não, ela já fez os estágios aqui na setor nós fazemos um trabalho de pombos na Unisanta, ela já foi até na minha clínica pegar os materiais lá, tudo com outras amigas e outros alunos, tal, ela é do bem. Quer dizer, mas se não fosse, eu falei, olha, aí eu falei, você tem que ver na secretaria as faltas dela, tal, ia enrolar, mas ela, menina, então o irmão saiu todo contente, porque a irmã está realmente utilizando o dinheiro que ele está empregando. Sem dúvida. Justiça determina funcionamento de 70% da frota de ônibus em Santos. A juíza Ariana Consani Brejão de Gregório Jerônimo, nome bonito, hein? Ariana Consani Brejão de Gregório Jerônimo, da Terceira Vara da Fazenda Pública de Santos, no litoral de São Paulo, determinou que seja assegurado o funcionamento de no mínimo 70% da frota de transporte coletivo das linhas que atendem hospitais, escolas, amanhã, onde está prevista uma greve geral de trabalhadores. A decisão atende em parte a ação cautelar proposta pela Prefeitura Municipal de Santos para que os sindicatos trabalhadores de transportes rodoviários de Santos e região evitem a paralisação integral do sistema. Na mesma data, a Justiça bateu o martelo,
mas os rodoviários dizem que não colocarão 70% das frotas na rua, e a coisa está ruim. Segundo o presidente dos sindicatos, Walter Pestana, que já veio nessa casa aqui, tem o Vitor, que foi seu filho, que fez um excelente trabalho aqui na TV Com também, Walter Pestana disse que a categoria vai peitar a decisão da juíza e não vai colocar nenhum ônibus para sair da garagem no primeiro minuto da sexta-feira. A juíza, bom, enfim, é complicada essa questão, né? Vou passar para o Nobel, que é da área do direito, essa questão aí da... Mas eu estudei que que decisão de juiz a gente não pode, de uma certa maneira, desobedecer. Cúmplice. Né? Cúmplice. Vamos por partes. O que está sendo gestado aí é uma paralisação a nível nacional durante 24 horas, começando meia-noite de quinta para sexta, terminando meia-noite de sexta para sábado. Esse movimento não é um movimento de natureza salarial, é um movimento de natureza política, contestatório de ações do governo federal, por excelência, que vem em função de reformas trabalhista, previdenciária, retirar direitos dos trabalhadores conquistados há longos anos. Então, esse movimento tem recebido manifestações formais, por escrito, de órgãos, inclusive, do Poder Judiciário Federal. Ontem eu recebi um provimento da terceira região da Justiça do Trabalho, que engloba os estados do sul do país, o tribunal dispensando do comparecimento todos os servidores da terceira região da Justiça do Trabalho, em razão da greve anunciada. Hoje, o Ministério Público do Trabalho, a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, que é um órgão federal, também já se manifestou apoiando firmemente esse movimento. De outro lado, vem a questão da população, do transporte, da saúde, da higiene. E aí vem a intervenção do município de Santos, que ingressou com essa medida cautelar e obteve uma medida liminar para assegurar o funcionamento de no mínimo 70% da frota de transporte coletivo na cidade durante as 24 horas. Agora veja só como é difícil de você aferir. O Pestana, que é o presidente do sindicato, nem precisaria dizer que a categoria vai peitar. Eu acho que ele se exaltou um pouco da condição de presidente de uma entidade sindical, porque ele termina dando a impressão de que, de fato, os trabalhadores, os condutores de veículos iriam se defrontar com o judiciário. Não é verdade. A questão é o seguinte: a paralisação vai ocorrer e o transporte coletivo é uma atividade essencial para inibir o trabalho de outras categorias. Aqueles que dependem do ônibus para se locomover de sua casa até o local de trabalho, não existindo esse transporte, evidentemente que essas pessoas, mesmo que não estivessem querendo aderir, terminam participando do movimento. Eu, particularmente, acho que a atitude da Prefeitura não foi a melhor possível. Até porque nós temos uma administração municipal que não cumpre com suas obrigações com os seus servidores. Veja só, houve uma inflação durante 12 meses de 5,33%, ele não repassou um centavo para os servidores. Exigir do trabalhador que tenha que executar suas tarefas e não receba a devida contraprestação é uma ilicitude e tem que ser enfrentada. De que maneira? A única arma que tem os servidores, os trabalhadores de modo geral, é a greve. Só assim ele é lembrado, ele é observado. Enquanto ele está trabalhando, aquele que está ali espoliando não percebe que ele existe, não valoriza. Portanto, eu acho que o prefeito, uma vez mais, pecou, não precisaria disso. Ele poderia muito bem aceitar como um fato natural, até porque ele é um empregador, o representante do maior fonte de emprego da cidade, que é a prefeitura, que não cumpre com suas obrigações, e diante do risco iminente. E ontem a Câmara Federal já começou a aprovar a reforma trabalhista, você já anunciou aí, 296 deputados contra 177
já começou a aprovar a reforma trabalhista, que retira direito, dentre os quais já foi aprovada, inclusive, a terceirização plena, ô Veloso, das atividades das empresas. Olha o que é isso. Até então, nós tínhamos uma lei federal que autorizava o transporte, o trabalho terceirizado até 90 dias em situações excepcionais. A empresa aumentou a demanda extraordinariamente, final de ano, supermercado, aquela coisa toda, precisa de mais gente e não dá para contratar diretamente, ela se vale das empresas que oferecem a mão de obra terceirizada. Agora, hoje... E também tinha que ver essa contratação em atividades que não seja finalística da empresa, a terceirização. Hoje está liberado. Uma Volkswagen, ela pode terceirizar tudo. O que significa isso? Uma redução do ganho desses trabalhadores, já que os empregados dela têm plano de carreira, tem aqueles adicionais de tempo de serviço, terminam tendo um rendimento bem superior, um piso salarial superior, aí vem o terceirizado, joga lá embaixo. Ainda que a Volkswagen, estou dando um exemplo hipotético, pague 10% para o fornecedor da mão de obra, o terceirizado, sobre a sua despesa, ainda assim sai bem mais barato do que ela mantendo um quadro de pessoal efetivo, que tem garantia de férias, terceiro, assumir o tempo de licenças, saúde, etc. Então, eu acho que é muito justa essa paralisação nacional, Filete, e acho que todos os governos, todas as pessoas, inclusive o empresariado médio e pequeno do país, está sofrendo as consequências dessa crise e não é retirando direitos de quem já não tem quase nada que se vai solucionar. Em princípio, a minha intervenção seria nesse sentido. Doutor Neiva, o CT também anuncia que vai parar, né? Que no aturar nessa sexta-feira não serão aplicadas multas pela CT, né? Mas também temos os radares aí, então tem que tomar cuidado, né? Sempre manter, manter a direção consciente para evitar multas de radar, sempre e tal. Doutor Neiva, alguma questão aí, né? Alguma comentário nessa questão aí da paralisação? Com certeza. Evidentemente que o trabalhador, o ser humano em si, tem várias formas de protesto. No caso do Brasil, país de terceiro mundo, com N tipo de problemas, né, oriundos de outras situações aqui, eu vou falar agora não como um professor, mas como um elemento da área de empresa, de produção, na qual... Trabalhou a vida toda. A minha vida toda, particularmente dentro de uma área de produção, dentro de uma grande empresa. Então, eu sei muito bem o que é uma greve. Tive o prazer, o privilégio e a infelicidade de muitas vezes participar de um movimento como esse. O senhor está dos dois polos, né? Que o senhor trabalhou a vida toda em empresa e hoje o senhor tem uma empresa também que presta na área de bem-estar físico e tal, né? Quer dizer, então o senhor já trabalhou nas duas pontas. Exato. Né? Então eu sempre fui uma pessoa na área de produção. E quando se fazia uma greve antigamente qualquer, era muito triste para a gente. Muito triste mesmo, porque a greve era um sinônimo de paralisação completa da unidade. Sabe, ninguém operava os equipamentos que não poderiam ser deixados de ser operado através de alguns problemas de temperatura, gases, etc. E a gente parava tudo e tinha um custo muito grande de manutenção posterior a isso. Na cozinha mais ou menos isso. Terminando a greve, as pessoas voltavam para os postos de trabalho, mas a situação da empresa estava totalmente deteriorada. Eu achava um absurdo um tipo de coisa dessa. Vou fazer um paralelo, Filete. Claro que a gente só compara coisas na mesma base. Mas vamos fazer um paralelo, por exemplo, vamos ao Japão. Vamos viajar ao Japão, por exemplo. No Japão tem greve, tem protesto? Tem. Tem, Nóbel, tem. Mas de que forma é um protesto no Japão, por exemplo? As pessoas fazem greve, os funcionários no Japão de grandes empresas fazem greve contra a diretoria da empresa, contra os donos da empresa. Por exemplo, coloca uma tarja preta no seu uniforme e continuam trabalhando. Por quê? Porque é a sobrevivência da empresa, é a sobrevivência também do emprego das pessoas também. Mas isso é uma cultura totalmente diferenciada, não vamos ficar comparando com o Brasil. Não dá para importar Não dá para importar essa cultura, essa educação que o Japão tem. Mas, por exemplo, nós estamos falando em greve do dia de amanhã. Começa meia-noite de quinta, vai até meia-noite de sexta. Estamos até com ações, gente entrando com ações no processo para... Olha só, você tem que ter 70% de ônibus... Já está provocando a situação de uma greve. Se vocês perceberem esses últimos 3 fins de semana, viu, Filete? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Agora, sábado, domingo e segunda. O próximo é também outro feriado. Absurdo. Agora, sexta, sábado e domingo. E segunda? Segunda.
Fora a greve podia ser hoje, por exemplo, na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Aí eu fico pensando agora com uma área de produção e desenvolvimento. A gente fala muito em política, sabe, Nobel? Como é que a gente sai desse problema político do Brasil? O problema é que a gente sai, o problema nosso é política, é gravíssimo na área de corrupção, principalmente, mas nosso problema está na área de produção. Nós só vamos sair desse problema com produção. Não existe outra palavra, Filete, sem ser produção. Um país só é reconhecido economicamente baseado na sua produção, no seu PIB. E o nosso PIB hoje, no Brasil, Filete, é um dos piores do mundo. Em contrapartida, nós temos o privilégio de ter 3 finais de semana que o Brasil para, agora mais uma greve geral, com o protesto do trabalhador, que é justo o protesto. Eu só discuto talvez a forma, mas que nem o professor Nobel falou, se não fizermos isso, não tem outra forma da pessoa ver se o cara está contente ou não. Mas, por outro lado, eu também, como tenho umas pequena empresa na prestação de serviço, a gente fica preocupado, como é que a gente vai fazer o plano B amanhã? Será que as pessoas vão abrir a empresa amanhã se não vão ter condução? Isso aí, economicamente, na área, que é a minha área de produção, Filete, é muito ruim para o país. Essa logística sua, você saber que, por exemplo, se o funcionário que mora em São Vicente, ele vai conseguir atravessar, se não vai, tudo. E mesmo com esse excesso de feriados, por exemplo, uma empresa como uma clínica, um hospital, Exato. Uma academia que trabalha 365 dias por ano, uma fisioterapeuta, uma padaria, fica pagando hora extra para todo mundo, né? Quer dizer, para você ter a produção que a pessoa quer comprar o pão, a pessoa quer levar o cachorro no veterinário que está doente, a pessoa quer fazer uma atividade física, a pessoa quer ir para o hospital, Filete? Quer ir para o hospital, quer dizer, mas aquilo todo mundo está ganhando hora extra, e você não ganha hora extra. Você não ganha 3 dias de hora extra por mês, né? Você não ganha, então quer dizer, é complicado essa questão, né? Mesmo para o trabalhador, aqueles trabalhadores que trabalham no sistema de horista, por exemplo, se eles não trabalhar, eles também não vão ganhar. Então, interfere em tudo. Evidentemente, Nobel, eu entendo que é uma forma de protestar, né? Legítima, né? Legítima, porque está... Quando a gente fala legítima, é interessante, sabe? Legítima a partir de 88, né, Nobel? Isso. A partir da Constituição Federal, foi de 88, de não foi? 88, 5 de outubro, a greve foi reconhecida como lícita, um movimento de trabalhadores para reivindicar direitos, etc. Até então, havia restrições gravíssimas, sérias, em relação ao serviço público, que era vedada a realização de greve no serviço público. Com a Constituição liberou, só ficou proibido polícia militar, porque a Polícia Civil também pode fazer greve civil, né? O militar é o único que sofre restrição a esse exercício de mobilização em função de direito. Mas tem um detalhe, viu, Veloso e Filete, que eu queria... Ô, Nobel, só vamos deixar para você falar no segundo bloco. Pode ser, então, a professora está aqui. Lembrando que nós falamos que o Valdir Pestana, ele é presidente do Sindicato dos Rodoviários. Do rodoviário, né? Da Baixada Santista, né? Então, saiu errado no jornal, isso aí aqui também nós pudemos errado, mas a nossa eficiente produção já corrigiu. Vamos continuar no próximo bloco para a gente respeitar o horário aqui. Então, é muito rápido o intervalo. Quem quiser se comunicar com o Dr. Nível, com o Dr. Nobel, ou mesmo fazer uma crítica, uma sugestão, telefone aí 99711-5545, pode ligar rapidinho, como faz o Uriel, Vilas Boas, prestante cidadão todos os dias, ou pode passar o WhatsApp, Paulo Bonavides também, vocês podem ligar e nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Muito. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200.
Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta com Ação e Reação. Estamos falando aqui sobre a greve, sobre as decisões judiciais, onde a juíza, no uso dos seus poderes, Adriana Brejão de Gregório Jerônimo, da Terceira Vara, determinou que fosse assegurado o funcionamento de 70% da frota do transporte coletivo. E o Valdir Pestana disse que não vai funcionar nada de transporte coletivo e tal, né? Então, nós estávamos nessa tomada aqui. E vamos voltar aqui com o Nobel, que estava com a palavra, né? E a gente retorna esse assunto. Temos várias ligações também. O Uriel Vilas Boas ligou, a dona Norma querendo fazer perguntas para vocês, a Cristiane. Mas aí nós vamos conseguir até o final do programa responder essas questões. Eu retorno, Filete e Veloso, a abordar a seguinte questão. Os órgãos, o Congresso, o Governo Federal, que está implementando essas reformas altamente prejudiciais a direito de trabalhadores do Brasil inteiro, incluindo servidores públicos, e até eu me atrevo a dizer, até micro e médio empresários sofrem com essas reformas, não tem a menor legitimidade para atuar nesse campo. Por que não? Mas são todas, fazer um contraponto. Sim. São todas as leis que são ruins, porque hoje, por exemplo, você vai na trabalhista, né? Vamos supor, tem uma empresa estabilizada, o funcionário fala que não recebeu o 13º, recebeu litigância de má fé. Mas essa é outra questão, aí é outra questão. Então, mas assim, senão a gente embola o meio de campo. Tá certo. Então vamos falar primeiro da previdenciária. A previdenciária é lesiva, realmente, é lesiva, porque é um sistema... A previdenciária, eu nem toquei nela ainda, né? Porque é um sistema hiperavitário, né? Onde eles pegam 30% para a DRU, onde eles põem 13 milhões de pessoas que nunca trabalharam no mesmo saco e depois diz que está falindo, mas não mostra para a gente por quê, né? Então eu estava tentando explicar que se há necessidade de reformas para modernizar o sistema, eu nem tenho interesse em discutir agora. O que eu digo é o seguinte, esse governo transitório, temerário que está aí, tá certo? Ele não tem a menor legitimidade para processar essas medidas. Por quê? Porque você veja, fazendo o levantamento, grande parte desses parlamentares que aprovaram ontem a primeira votação na Câmara dos Deputados estão envolvidos aí nesse processo de Lava Jato. Ora, que moral tem essas pessoas para poder julgar o que é melhor para os trabalhadores brasileiros? Não tem moral. E eu tenho certeza, não vão se reeleger. Porque a lista desses deputados, desses senadores, que agora vai para o Senado, ela vai circular no Brasil inteiro. E o movimento sindical, dessa vez, afastou as diferenças ideológicas. Hoje você vê força sindical, que apoia o governo,
a CUT, que é do PT, e outros movimentos sociais e sindicais, todos eles se juntaram em torno dessa greve geral. O Poder Judiciário Federal, o Ministério Público Federal, não é uma greve aventureira, é uma greve com bastante clareza em suas reivindicações. Então, o ponto nevrálgico da questão é saber, esse governo, esse Congresso Nacional, tem ou não legitimidade para fazer essa reforma? No meu ponto de vista, não. São totalmente incapazes moralmente de retirar uma centelha de direito dos trabalhadores. Não vamos, Filete, não temos até tempo suficiente para argumentar sobre que prejuízo isso está causando à massa de trabalhadores, porque a questão é muito complexa. Mas só o fato de pegar um governo que acabou de assumir num período transitório, retirou um outro que eu também tenho severas críticas e esperava que esse tivesse o mínimo de compreensão. Olha, isso aí, reforma da Previdência que você estava mencionando, vai resolver de imediato a questão do PIB? Não vai. É daqui 20, 30 anos. Então, está tirando o couro de quem não merece para uma eventual melhoria daqui a 20 anos. Não é um absurdo? Pensa bem, se você é presidente da República, você assumiria, em 2 anos de mandato, fazer uma reforma dessa natureza para ficar seu nome na história como traidor dos interesses da pátria? Você não se meteria nisso. Se o PT tentou e não fez, por que você tem que fazer em 2 anos? Eu acho um contrassenso do governo Temer. Lembrando o nível, o deputado Beto Mansur, do PRB, o João Paulo Tavares Papa, do PSDB, e o Marcelo Scassone, do PRB, da região, votaram pela aprovação do texto base da reforma trabalhista. Vai ser ruim para eles. Eu estou avisando, eu tenho uma consideração muito grande pelo João Paulo Papa, ele sabe disso. Eu considero uma pessoa bastante equilibrada e não tive tempo de pedir para ele votar contra, mas eu acho que ele tem compromisso partidário com o governo do Estado de São Paulo, que também está apoiando, até o Dória da capital combinou com o Uber para transportar servidores amanhã de graça para poder trabalhar. Servidores com o Uber. Então existe um conluio com essa multinacional. É tanta sujeira, Veloso e Filete, que às vezes eu fico pensando, será que a gente tem alguma expectativa em função desse país manobrado por essas pessoas? Eu estou tirando meu time fora. Não estou acreditando neles não, viu? Eu já vejo, tem as suas evidências, né? Mas eu vejo da seguinte forma, nós não podemos desistir, nós não podemos desistir. Se a gente jogar a toalha, vai ser bem exatamente. Pior. Que nem você falou, tanto o Congresso, o Senado, que aprovaram ontem com 296, existem muitos detalhes na reforma, tanto da Previdência como na reforma trabalhista aí. Tem coisas que podem ser bem assertivas e tem coisas que a gente tem que discutir mais. Eu vejo, por exemplo, que nem você falou, tem pessoas lá do Congresso ontem lá que não têm credibilidade para poder emitir suas opiniões aí, né? O próprio Papa ontem, que você está me contando aí, o Filete aí, o Papa e o Beto votaram favoráveis, estavam entre os dois 296. Se nós formos pensar nessas pessoas que estão em algumas listas, pouquíssimos vão sobrar. Pouquíssimos vão sobrar. O que eu acredito muito, que talvez seja todos os processos que nós estamos passando com Lava Jato, iniciando com Mensalão, é uma forma de a gente ter um crédito que é possível uma visão futura de um Brasil melhor, com afastamento talvez dessas pessoas todas que você está falando. Então até aproveitaria o ensejo, aproveitaria a oportunidade, Filete, que essas pessoas da nossa região aqui, que estão envolvidas, ao menos apenas citadas, que quando professor, quando não tem o trânsito em julgado, a gente não pode recusar. Serão investigadas, não é processo ainda. Então, mas que eu faria até um pedido, né, Filete, que essas pessoas que foram citadas da nossa região, que viesse aqui explicar para a gente, conversar com a gente, mostrar para a Baixada toda o que realmente está acontecendo, o porquê das citações. Nós já falamos com a produção e já vamos ver a agenda, porque eles estão em Brasília e tal. Até para eles que são pessoas da nossa cidade que se defendam, né, também, porque como eles são réus, não são condenados ainda. Então nós temos que entender, pois hoje o Papa está no jornal reclamando que ele está sendo perseguido, o Beto também comentou que como ele é empresário, ele quer abrir e tal, e também está sendo perseguido, e cada um tem uma argumentação e tal, mas acho que legal, eles falaram que estão fazendo em Brasília, porque são a favor da reforma trabalhista.
Que eu entendo que a reforma trabalhista, a questão da privatização, a questão da terceirização é meio complexa. Mas algumas coisas também não dá, né? Não dá para a gente ter 3% dos funcionários do mundo, né? Eu sei que o Nobel tem um pouco para a esquerda e também com muita teoria, já prático, mas não dá para ter 3% dos funcionários do mundo e ter 80% da reclamação trabalhista. Hoje o cara trabalha 6 meses na empresa, ele fala que não recebeu 13º, não recebeu férias, que tomava chibatada, para lá. Aí você chega lá, prova para ele, o patrão prova que ele recebia 13º, proporcional, que ele recebeu tudo e tal. Aí o juiz fala, pô, então, qual o acordo que você vai fazer, doutor? Acordo que, excelência, não, vamos tirar isso aqui da frente. Porra, ele tinha que sair de lá algemado, pô. É litigância de má fé. Se ele faz nos Estados Unidos, ele sai algemado. Ah, mas você é contra o trabalhador? Não, sou trabalhador em 2 universidades. Não sou contra o trabalhador, sou a favor do trabalhador. Mas tem coisa que não dá, né? Aí você fala para o advogado dele, pô, mas tu é maluco? Tu é maluco, tá pedindo tudo isso aqui. Ah, de repente você não vem aqui, eu ganho tudo. Aí não dá, né? Aí não dá. Então, hoje em dia, aqui é bom para o mau patrão e para o mau funcionário. O mau patrão que paga tudo errado e para o mau funcionário. Né? Então, eu queria saber, doutor Nível, depois do Nobel, como é que a gente pode explicar 3% dos funcionários do mundo aqui e 80% das ações? Será que isso também não está inibindo um pouco o emprego? Hoje o cara te contratar, ele não fala, puxa, mas tem que pagar muito imposto, tem problema trabalhista, já, né, essa questão de pôr, como o pessoal fala, pôr no pau, né? Que é muito comum aqui no Brasil, até para os bons patrões, não é isso? Então, quando você fala pôr no pau, né? Não, eu falei um termo vulgar, né? Um termo bem vulgar. Eu penso o seguinte, uma das funções também que ainda exerço hoje, viu, professor Nobel, por muito tempo aí na área de Cubatão, como perito judicial. Então, eu vejo da seguinte forma, o que você falou, por exemplo, tem uma matéria hoje na tribuna, a respeito do que você acabou de falar. Eu também sou perito na minha área também. Eu tenho algumas ações, principalmente de São Paulo, de brigas de cliente com pet shop, com clínicas. Algumas eu não pego porque os veterinários são meus amigos. Quando eu não conheço o sistema, eu me dou. Mas eu já peguei algumas ações assim para fazer o estudo e tal, e é uma coisa bem engraçada essa relação, né? E eu sou da área trabalhista, então eu vejo da seguinte forma, nesse tempo todo que a gente trabalha. Eu vejo, por um lado, algumas petições maravilhosas, umas iniciais, né, Nobel? A pessoa pede o que é devido. Dentro da razoabilidade, né? Ou às vezes o que não é devido. E às vezes também é justo pedir, né? Eu sempre digo o seguinte, nas minhas aulas eu falo o seguinte, Nobel. O Ministério do Trabalho, a relações trabalhista é para o empregado e para o empregador. Tem gente que fala assim, a justiça do trabalho é para o empregado. Você pode entrar com qualquer ação na Justiça do Trabalho que o empregado ganha. Mentira. Não procede essa informação. A Justiça do Trabalho é para o trabalho, que é constituído do quê? Do empregado e do empregador. Perfeito. Então as pessoas às vezes movem uma ação pensando, às vezes até, peço até desculpa, às vezes até por uma orientação de algum advogado que gosta de pegar uma inicial e fazer uma completa inicial com tudo com direito ou sem direito. Na hora lá a gente vê... Aperta o computador... Na hora lá a gente vai ver o que pode fazer, o que não pode fazer, mas eu já vi muitas vezes em algumas audiências que eu participo com o juiz, algumas audiências do advogado ficar com uma situação difícil. Quando a gente fala, pô, você está tomando meu tempo de ver coisa aqui que não procede. Por que, doutor, que o senhor pediu isso aqui? Sendo que não procede. Aí o advogado fica numa situação... Seu juiz já está ficando meio cansado também, né? Ele só faz isso o dia todo. Vê quantos audiências faz um juiz do trabalho. Ele bate o olho e já sabe, né? Porra, então ele sabe o que procede e o que não procede. Às vezes a pessoa, um preposto, vai falar alguma coisa. Então, muita gente pede muitas coisas. Eu, hoje como um microempresário, né? Eu tenho situações dessas também. A gente faz de tudo. Na minha empresa, por exemplo, estou falando aqui ao vivo e a cores aqui. Trabalha se for registrado, Fled. Você pode perguntar para quem você quiser. E são poucas as empresas dessa área esportiva que conseguem registrar todo mundo. Agora é difícil, claro que é difícil, pô. Eu tenho meus encargos para pagar. Melhor muitas pessoas que fazem aqui no mercado que não registram. Por quê? Tem a parte dos encargos, que é quase que outro salário. Eu queria pegar essa deixa sua aí. A folha de pagamento, ela é muito onerosa. Por isso que muitos pequenos empregadores arriscam obter a prestação de serviço sem um registro. Aí quando demite esse empregado por qualquer razão, então vem a surpresa na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho sempre do lado do trabalhador. Não é bem verdade. A Justiça do Trabalho, o próprio nome já o diz, é para aplicar a justiça entre as partes, empregador e empregado. Exato. Agora, quem tiver melhor prova da sua demanda vai ter êxito, lógico. Mas não é que a Justiça do Trabalho está ali só para proteger o trabalhador. O que eu acho que deveria ocorrer uma reforma
nessa questão de acesso ao judiciário. Quantas vezes eu, defendendo o empregador no Justiça do Trabalho, como advogado, eu postulo a aplicação da pena de litigância de má-fé. Isso. Porque eu acho um absurdo encher um papel de reivindicações sem qualquer amparo. Eu acho que é perda de tempo, é desrespeito, tanto à parte contrária como ao próprio Poder Judiciário, que se movimenta tantas pessoas para atender uma demanda que, no fim, é falsa. Então, os juízes mesmo são culpados disso. Terminam estimulando. Não indefiro a aplicação da pena de litigância de má-fé porque a Constituição assegura o acesso ao judiciário. Sim, a Constituição assegura a todos o direito de procurar a justiça como última corretamente, né? Mas desde que reivindique verdadeiramente, não aplicando falsamente argumentos falsos para poder obter uma vantagem ilícita. E muitas vezes via de regra, quem termina perdendo nessas ações arrumadas falsamente são os pequenos, aqueles que não podem pagar porque estão vivendo uma dificuldade muito grande. As grandes empresas, os grandes bancos, eu não estou nem aí porque eles roubam do povo, dos correntistas, dos seus empregados. Agora, pega você, um empresário pequeno, aí tem dificuldade. Por quê? Você não está estruturado, como está uma grande empresa, com seu corpo jurídico, só para fazer aquilo. Você vai procurar advogado na hora. E, às vezes, não tem a sorte de encontrar um profissional comprometido, engajado na defesa. Então, no Brasil, precisa desonerar, sim, a folha de pagamento. A folha de pagamento desonerada vai estimular a formalização do emprego. É muito caro para quem contrata, eu digo sempre que contratar empregado é uma atividade de risco devido a essas deformações, é muito caro. Então o governo devia pensar o seguinte: eu quero aumentar a formalidade do emprego, quero gerar mais emprego. Diminui a incidência de tributo sobre a folha de pagamento. Com certeza. Pare de dar moleza para as multinacionais, como fez o governo do PT, dando incentivos fiscais, exonerando as montadoras do pagamento de IPI. Para manter emprego de metalúrgico. Banco que não paga. Mas só existe empregado metalúrgico no país, gente. Banco que não paga Previdência. Banco que não paga Previdência. Até órgão do governo que não paga a Previdência. Então é muito cômodo tirar de quem não tem meio de se defender para garantir os elevados lucros todo ano dos banqueiros nacionais. Uriel Vilas Boas, a greve é uma resposta ao desrespeito dos patrões e das pessoas, das empresas, do governo para com os trabalhadores. Um abraço por Uriel. O João está parabenizando o doutor Nível aqui pelos 1.200, meu Deus do céu, pessoas que vão correr pela UP na corrida da Tribuna. Parabéns ao Grupo Tribuna também. A Gorete pergunta brava agora no final do programa: se uma funcionária sua faltar porque não conseguir pegar uma condução, ela vai ser descontada? A Gorete está perguntando aqui, olha lá. E falou que eu não ia fazer a pergunta, tá vendo, Gorete? Se deu mal, eu fiz. Ô, Gorete, eu não sei porque a preocupação com essa pergunta. Existe o direito de greve que está na Constituição de 88. Claro, tem alguns locais de trabalho que são fundamentais, pô. Claro, tem uns que não são, tem outros que são. Se você trabalha, se você tem muita... acredita naquilo que você faz, acredita no seu trabalho, está sabendo prematuramente que amanhã vai ter uma greve. Se a sua função nessa empresa for preponderante, for uma função que depende, e outras pessoas dependem de você, minha visão, eu acho que você tem que ter um plano B, porra. Eu acho que você tem que ter um plano B. Imagina você não for trabalhar e tem uma outra pessoa que vai ser rendida por você. Uma bicicleta? Usa uma bicicleta. Vem um dia mais cedo, dorme na empresa um dia antes, faz qualquer coisa, mas o emprego também é fundamental. Vamos protestar com a greve, mas vamos também ver se o serviço é essencial também ou não. Sim. Não. Claro que o protesto existe, é verdadeiro e vai acontecer. Agora, se você está sabendo disso, e tem pessoas que vão aproveitar. Outra coisa, Nóbio, não é para você, Gorete, mas outra coisa. Tem pessoas que vão pegar carona nisso tudo aí. Claro. Que não vão participar do movimento, mas vão ficar dormindo até 10, 11 horas da noite e vão pegar o feriado prolongado, já aproveitar para viajar em caráter da greve, então. Então é uma questão muito particular, viu, Gorete? Mas de qualquer coisa, obrigado pela pergunta. E o João, que fez a pergunta dele. João,
1.205, é o recorde na tribuna, maravilhoso. É o Mar Vermelho. Infelizmente, temos que acabar o programa. Parabenizar o Nobel, Obrigado. o Niveloso. Programa bom é assim mesmo, passa muito rápido. Muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Amanhã todo mundo com calma, sem violência. Quem vai fazer greve, sem violência. Quem quer trabalhar também sem violência. Todo mundo com calma, não vamos ter depredação, nada disso. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.